Bem-vindos à Conversa da Padoca. Eu peço, por gentileza, que vocês desliguem o áudio enquanto vocês não estiverem falando. Eu sou a Cláudia, eu sou curadora e mediadora da confraria e estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. A gente passou por uma travessia, né, difícil ali. É difícil chegar nessa parte do livro. É ruim, gente. Assim eu me confundo. Por favor, eu só peço que vocês ativem o mudo. Peraí, pronto, isso. Obrigada, pronto, já resolveu. A gente conseguiu chegar, né, no encontro do Riobaldo com o Reinaldo. A primeira parte, até a página 80, mais ou menos, até o encontro do Riobaldo com o Reinaldo, pequeno, com 14 anos, é muito difícil, porque o Riobaldo tá falando da vida dele, tá contando histórias completamente desencontradas. Ele vai por pedaços que agora nós vamos entrar na história. Então, quem chegou até aqui, eu quando li pela primeira vez, eu fiquei encantada, né? Porque o Guimarães tem a capacidade de, quando a gente vai tirando as pedrinhas, né? Cada parágrafo, cada historinha tem uma poesia no meio do caminho. Então, a poesia me guiou, né? Tem muita gente que entra na leitura de uma forma mais... enfim, que vai na raiz das palavras, na acepção das palavras, e também uma forma bacana de ler. E cada um tem uma interpretação do processo. Então, a gente está aqui com a Casa Frida, né, que daqui a pouco vai se apresentar. Nós estamos contando com a presença, que eu estou emocionadíssima, do Odilon, que vai trazer um presente para a gente logo no começo. Estou muito feliz com a presença dele aqui. Uma pessoa, um ator maravilhoso, ele está fazendo um trabalho maravilhoso sobre a Clarice Lispector também, que depois a gente vai falar sobre isso. E eu fico emocionada de poder contar com a presença dele, porque é de uma sensibilidade que me comove o tempo todo, né? Assim como a leitura do Guimarães, enfim, assim como vocês que estão aqui presentes com a gente. E tão bom chegar aqui, tão bom poder entrar nessa história do Riobaldo agora, que agora vai ter um novelo, né? A gente vai conseguir traçar um caminho nessa história. A gente chegou na espinha dorsal, e aí as veredas que vão se bifurcando, a gente vai entender um pouco melhor, mas é importante que vocês sintam o Guimarães através da poesia, através das entrelinhas, né? E esse personagem do Riobaldo, que é uma figura muito parecida com cada um de nós, né? É uma pessoa que tem medo, uma pessoa que perde a identidade, é uma pessoa que não sabe para onde vai, é uma pessoa que fica na eterna briga do Deus e o diabo na Terra do Sol, dessa coisa que está dentro dele, né? Qual o caminho que ele vai seguir? E eu acho que todo mundo passa por isso. Enfim, bem-vindos, e nós vamos falar, muita gente vai falar, vocês fiquem à vontade, peço que vocês levantem as mãos, e peço encarecidamente que isso não se desvie para o lance político, apesar de ser uma obra política, mas não a gente não chegar dentro dessa história aqui, dessa discussão hoje em relação ao que está acontecendo com a realidade, senão a gente se perde do processo, se perde da obra em si, tá bom? É isso que eu peço para vocês. Eu vou passar a palavra para a Casa Frida, e boa noite para todo mundo. Muito feliz de estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Carla, a palavra é sua. Olá, boa noite. Nosso segundo encontro aqui do Grande Sertão. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito animada. E quero agradecer a Cláudia, né, pela parceria, pelas trocas, por tantos encontros que a gente faz preparando aqui o material de apoio para vocês, às vezes discordamos, depois coisa do sertão, né? Vai bem. Acho que é muito recompensador e também nos une, né? Eu acho que é muito bom ter essa parceria da Padoca com a gente, né? Com a Casa Frida, o quanto a gente consegue ter essa conversa da arte, né? Sobre diferentes olhares, e estar aqui para mim é uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer também a contribuição voluntária para que esse encontro aconteça, né? Que a gente colocou os nomes das pessoas. Muito obrigada, e lembrando que todos são bem-vindos, né?
E agradecer especialmente também o Odilon, que está aqui com a gente hoje. Ele vai sair um pouquinho antes, mas depois ele vai explicar um pouquinho melhor. E queria dizer, aproveitar, que vai ter um último jantar nesse sábado com o Odilon, que é na Sala com Clarice, uma apresentação lindíssima, emocionante. É difícil assistir e não se emocionar, né? A gente vem participando aqui, a Casa Frida e a Confraria também, e é maravilhoso também esse olhar que ele traz, essa interpretação, essa verdade, que eu já estou retomando aqui as leituras da Clarice também. Queria agradecer também ao Odilon, né, por desempenhar esse trabalho com tanto afinco e dedicação, né? Mas voltando ao Grande Sertão, ao nossa estrela da noite dessa grande obra, né? Essa segunda parte teria muitas coisas para a gente falar aqui, né? Eu acho que tem algumas passagens decisivas, que é a morte do Medeiro Vaz, né? O rei dos Gerais. Tem a entrada do Zé Bebelo na história, que a gente vai falar um pouco mais no encontro seguinte do próximo mês, o mês de outubro, que é um personagem bem central, né, do Grande Sertão. E tem uma passagem muito bonita também, que eu acho que eu adoro, que é a carta da Inhorinhá, que demora 8 anos para chegar até o Riobaldo, né? Então, eu fico pensando até no processo de estar vivendo essa ciranda, né? O quanto a gente foi pensando e tentando aproximar, e agora a gente está aqui nessa travessia. E por falar em travessia, eu vou me ater numa passagem central dessa segunda parte que a gente separou, que da edição grande é na página 78. Tem a edição de bolso, eu estou com ela aqui, mas enfim, eu vou ler para vocês um pedacinho. Claro que eu não leio como o nosso querido Odilon, mas só para contextualizar o que eu preparei para a gente discutir um pouco aqui hoje, né? Um pouco da minha fala, que é a parte que ele diz o seguinte: vou lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão. Não sei, ninguém ainda não sabe, só umas raríssimas pessoas e só essas poucas veredazinhas. Eu gosto muito dessa passagem porque é exatamente o título do livro, né? Grande Sertão Veredas, né? É como se fosse um pouco o resumo, né? Desse percurso do Riobaldo, e que eu acho que não é por acaso que logo em seguida, no parágrafo seguinte, ele vai narrar uma das partes mais lindas e emocionantes do livro, que é a história do rio, quando o Riobaldo conhece o menino. Então, essa passagem que ele fala, né, depois o Odilon vai trazer para a gente, mas tem ele vai falando das diferenças dos rios, desse encontro dos dois rios, do São Francisco com o Rio de Janeiro, e depois o encontro com o menino, e tem essa ordem que o menino diz para o canoeiro, né, que o atravessa. E eu queria ficar um pouco nessa passagem, primeiro porque eu acho que ele traz muito desse conceito, o que é o sertão, né? Que sertão é esse que ele não sabe? E eu fui numa mostra no Museu de Arte Moderna que teve em 2019, que o tema era o sertão. E eles ficavam dando diversas definições do que seria o sertão, né? Então, alguns definiam como um lugar sem definição, um lugar inóspito, que não se define. Outros você poderia falar como um território delimitado de um continente, né? Que tem um começo, meio e fim. E tem esse sertão que a gente pode pensar também dessa arte sertão, né? Que aí seria um sertão que eu acho que vai mais de encontro a essa escrita do Guimarães, que é um sertão atemporal, um sertão que atravessa os tempos,
E ele diz, né, que ele nunca vai esquecer o menino, né, que o Riobaldo diz que ele nunca, não tem como esquecer esse menino que ele encontra na travessia do rio. E aí o que eu fiquei pensando também, né, além de tantas influências, né, que é uma questão, enfim, que sempre me atravessa, é que sertão é esse que o Guimarães está relatando para a gente, né? E aí eu fiquei pensando nessa palavra travessia, desse atravessa, que é um sertão que é atravessado pelos jagunços, e eu penso assim, que esse encontro, quando ele tem 14 anos, né, é um encontro que o Riobaldo tem com o amor pela primeira vez, né? Então, ele vive aí um rito de passagem, uma entrada, né, para o começo de entrada para a vida adulta. E algo que eu pensei também, né, porque essa passagem implica um trabalho, uma dedicação, porque a travessia ela precisa ser feita, né, com empenho, não é algo que acontece sem você fazer nada, você precisa atravessar, né? E isso fica muito claro nessa travessia do rio, né? Então, uma travessia que dá medo, é uma canoa que se virar afunda, né? É um encontro com o desconhecido, é um não saber. E aí eu acho que se aproxima muito também na psicanálise, né? Que eu acho que é um tratado de psicanálise, o Grande Sertão, né? Principalmente se a gente pensar esse sertão como inconsciente, como acesso às coisas que a gente não tem controle. Daria para a gente pensar, inclusive, né, no encontro com o amor, será que a gente tem controle sobre isso? Né? O fato de se apaixonar por alguém, de se permitir amar, porque amar também implica uma dedicação, uma travessia, né? Uma ação. E aí eu acho que se aproxima muito também do trabalho do sonho, por exemplo, que é uma travessia, a travessia de uma análise, né, que é todo o empenho de você contar a sua história, assim como o Riobaldo aqui está contando para a gente. Mas eu queria pensar junto aqui com vocês e provocar esse grupo aqui tão rico, né, que a gente está agora aqui podendo falar sobre o Grande Sertão, principalmente num tempo que a gente está vivendo hoje, e de uma neurose narcísica, né, em que a gente está tão nessa questão das redes, o quanto é difícil amar, né? E eu acho que essa travessia que o Riobaldo faz, o encontro com o menino, é como se fosse mais ou menos uma aula do encontro com o amor. Será que a gente se permite ser tocado pelo outro, né? Se deixar compartilhar uma canoa em direção ao desconhecido e que dá tanto medo, porque é um pouco isso, né? A gente se sente muito desprotegido, né? Quando a gente está em contato com algo que a gente não conhece, principalmente quando a gente ama, né? Então ele narra, assim, para mim, eu acho maravilhoso, assim, quando ele vai descrevendo esse encontro dos dois rios, que o de janeiro, né, essa pureza da água transparente, clara, e de repente encontra o grande rio São Francisco, né, que ele diz que tem a água escura, a água avermelhada, né? A esse encontro até pensar até de algo sexual, não só no sentido erótico, mas o sentido mesmo de travessia, né? De dedicação, de empenho, de ação, de trabalho, porque ele está aberto a esse encontro, né? O menino está ali, mas ele também tem o ato de se permitir entrar na canoa com ele, né? Então, eu acho que para trazer como uma provocação, né, o que seria, né? Fica com essa pergunta para vocês, queria, né, provocar o grupo. O que seria o sertão para cada um de vocês? O que seria uma travessia? O que seria amar? Que eu acho que é exatamente isso que o Guimarães nos convoca aqui nessa passagem, né? Quando tem esse encontro dos rios e que marca ele para o resto da vida, né? Que é quando ele tem esse encontro com o menino, ele faz a travessia, né, desses rios que se encontram. E, enfim, essa é a fala que eu preparei para a gente
começar a nossa ciranda hoje. E queria agradecer, né? Foi só uma pequena leitura que eu fiz, né? Mas fiquem abertos, né? Isso é o meu olhar, né? Eu acho que o rico que nós temos aqui é essa troca, né? A gente acaba entrando todos juntos nessa canoa e se escutando e se permitindo tocar pelo outro, né? A gente faz essa travessia nos encontros aqui da ciranda de leitura. Então, queria trocar isso com vocês, né? E passo então a palavra para o Odilon, nosso querido amigo, artista, e abrir também para provocações, para que vocês depois tragam inquietações, enfim, mas que a palavra circule. Odilon, não estou te vendo aqui por enquanto, mas... Estou aqui. Bem-vindo. E passo para Obrigado. você, então, para conduzirmos para essa passagem maravilhosa do encontro do Riobaldo com o menino. É realmente linda essa cena. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Carla. Eu vou pedir já desculpa para vocês, porque, como a Cláudia disse, eu estou em cartaz na Sala com Clarice, que é uma peça... Algumas de vocês acho que já viram, né? Eu vi aqui algumas pessoas que eu acho que estiveram lá. E é uma loucura. Então, eu estou ensaiando a semana inteira. Eu parei um pouquinho o ensaio hoje para poder preparar essa leitura para vocês, mas aí eu tenho que voltar para o ensaio agora, assim que terminar. Então, já peço desculpa, porque já estou pedindo desculpa antes, porque depois de Diego Guimarães, não dá para falar mais nada, sabe? Eu vou preferir sair de fininho, assim, a francesa, e deixar vocês com as palavras deles. Então, me perdoe a indelicadeza de não poder escutar o que vocês têm para compartilhar sobre essa obra hoje, que me interessaria imensamente. Essa cena é linda. Eu devia de estar com uns 14 anos, se tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso, o senhor viu. Hoje lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá, como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo verdade, que se chama no sertão é uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. O de Janeiro, dali abaixo, meia légua, entra no São Francisco. Bem reto ele vai, forma uma esquadria. Quem carece, passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende de largura as 30 braças. Quem quer bandear a cômodo o São Francisco também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique. Melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco represa o de Janeiro, alto e grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro o dano é certo. Dá dó ver as pessoas descerem na lama aquele barranco, carregando sacos pesados muita vez. A vida aqui é muito repagada, o senhor concorde. Outro, meu tempo, então, o que é que não havia de ser? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar a esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco, a fim de ir Bahia abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola, eu ia todos os dias e esperava lá, naquele parado. Raro que alguém vinha, mas eu gostava. Queria novidade quieta para meus olhos.
de descer o barranco me dava receio, mas espiava as cabaças para boia de anzol, sempre penduradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Arcavam com aqueles sacos e passavam nas canoas para o outro lado do de Janeiro. Lá era como ainda hoje é, mata alta. Mas por entre as árvores se podia ver um carro de bois parado. Os bois que mastigavam com escassa baba, indicando vinda de grandes distâncias. Daí o senhor veja, tanto trabalho ainda por causa de uns metros de água mansinha, só por falta de uma ponte. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava com um chapéu de couro, de fujigola baixada, e se ria para mim. Não se mexeu, antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele e que moravam num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso, onde não tinha nascido. Aquilo ia dizendo. E era um menino bonito, claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. Mas eu olhava esse menino com um prazer de companhia como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ela era muito diferente. Eu gostei daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível, porque ele falava sem mudança, nem intenção, sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Eu fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas, e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola, e tanto, mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando, mas ela apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar, com um jeito de siso. Senti, meu de menino, que ela também se simpatizava a já comigo. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele, me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa, que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz, e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água, nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente, estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados, esmartes olhos, botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também, da laia da gente,
foi remando. Bom aquilo não era, tão pouca firmeza, resolvi ter brio. Só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava, eu estava indo ao meu esmo. Saiba o senhor, o de Janeiro é de águas claras e é rio cheio de bichos cágados. Se olhava a um lado, se via um vivente desses em cima de pedra quentando solo, ou nadando descoberto, exato. Foi o menino que me mostrou. E chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão, feito a régua regulado. As flores, ele prezou. No alto eram muitas flores, subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio, tempo de comprar arroz, quem não pôde plantar. Um pássaro cantou, inhambu, e periquitos, bandos, passavam por cima de nós. Oh, eu não esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho, ararafô, ele me diz. E que, o araçari perguntava. Ele, o menino, era de semelhante. Eu já disse, né? Não dava minúcia de pessoa a outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas aciado e forte. Assim, se fosse um cheiro bom, sem cheiro nenhum sensível, o senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa, nem amarrotado nenhum, não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo, calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas com pouco chegávamos no do Chico. O senhor surja. É de repentimento, aquela terrível água de largura. Imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande. Até pelo mudar, a feiura com que o São Francisco puxa, se moendo, todo barrento, vermelho, recebe para si o de Janeiro quase só um rego verde, só. Daqui, vamos voltar? Eu pedi, ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando, como estava. Para quê? Ele simples perguntou, em descanso de paz. O canoeiro, que remava em pé, foi quem riu, de certo de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade, não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, varejava ali, na barra, entre duas águas, menos fundas, brincando de rodar mansinho, com a canoa passeada. Depois foi entrando no do Chico, na beirada, para o rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem, beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio podre, a deixa lameada ainda da cheia derradeira. O senhor sabe, quando o do Chico sobe, os 6 ou os 11 metros. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou, queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito, a canoa desconversou. O menino também tinha se levantado. Eu disse um grito. Tem nada não, ele falou. Até meigo, muito. Mas então vocês fiquem sentados, eu me queixei. Ele se sentou, mas sério, naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro, com uma palavra só, firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro obedeceu.
tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Enxerguei os confins do rio, do outro lado, longe, longe, com que prazo? Se ir até lá, medo e vergonha. A aguagem bruta, traiçoeira, o rio é cheio de baques, modos moles, desfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa, não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei do perigo que é a onça d'água, se diz a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando. E então, fazendo a canoa virar de estudo, não pensei nada. Eu tinha o medo imediato. Mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando. E é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja, para se ter tenência. A constância de não afundar. E aí, ir seguindo até sobre se sair no seco. Eu disse isso, e o canoeiro me contradisse. Essa é das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba de pau d'óleo não sobrenadam, não sobrenadam. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Tantas canoas no porto, boas canoas boiantes, de Faveira ou Tamboril, de Imburana, Vinhático ou Cedro, e a gente tinha escolhido daquela, até fosse crime fabricar dessas, de madeira burra, a mentira fosse, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos, quieto, composto, confronte, o menino me via. Carece de ter coragem. Ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas, doí de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito, afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno. Eu vi o rio, via os olhos dele, produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou, mas não estava remoqueando. Não pude ter raiva. Mas você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu, não costumo não. E passado o tempo do meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter. Ao meio que pasmei. Ainda ele terminou. Meu pai é o homem mais valente desse mundo. Aí, o bambalango das águas, avançação enorme, roda a roda. O que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio. Daquele dia. As remadas que se escutavam do canoeiro, a gente podia contar, por duvidar se não satisfazia um termo. Tu tem medo não nenhum? Ao canoeiro, o menino perguntou, com um tom. Sou barranqueiro, canoeiro, disse, repontando de seu orgulho. De tal, o menino gostou, porque com a cabeça aprovava. Eu também. O chapéu de couro que ele tinha era quase novo. Os olhos, eu sabia e hoje ainda mais sei, pegavam um escurecimento duro. Mesmo com a pouca idade que era a minha, percebi que, de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para a sua coragem. Mas eu aguentei o aquê do olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando o brilho. E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele. No profundo, desce a minha carne, desce as minhas carnes, alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. Você também é animoso, me disse.
amanheci minha aurora. Mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. Ah, e vai, o canoeiro cantou feio, moda de copla que gente barranqueira usa. Meu rio de São Francisco, nessa maior turvação, vim te dar um gole d'água, mas pedi tua benção. Benção. Aí o desejado, arribamos na outra beira, a de lá. Bom, nessa parte aqui eu não vou ler, não. Eles vão para a outra beira do Rio São Francisco, lá vai acontecer muita coisa, eles vão comer um pedaço dessa rapadura, do queijo, vai aparecer um outro rapaz insinuando o que é que eles estão fazendo ali naquele mato. O Diadurim vai enfrentar esse rapaz, eles vão voltar para a canoa, o canoeiro vai estar lá esperando, dormindo em cima da canoa, vai ficar feliz também que sobrou um pedacinho de rapadura e de queijo para ele, então eles voltam para o lado de cá. Vocês viram como eu resumi bonito, para poder, já vim para a volta. Ó, dessa volta, não lhe dou desenho, tudo igual, igual. Menos que, por vezes, me pareceu depressa demais. Você é valente sempre? Em hora eu perguntei. O menino estava molhando as mãos na água vermelha, esteve tempo pensando. Dando fim, sem me encarar, declarou assim: sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente. Muito diferente. E eu não tinha medo mais. O sério pontual é isto. O senhor escute, me escute mais do que eu estou dizendo. E escute desarmado. O sério é isso, da história toda. Por isso foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada. Só uma transformação pesável. Há muita coisa importante, falta nome. Minha mãe estava lá no porto, por mim. Tive de ir com ela. Nem pude me despedir direito do menino. De longe virei, ele acenou com a mão, eu respondi, nem sabia o nome dele, mas não carecia. Dele nunca me esqueci. Depois, tantos anos todos. Agora que o senhor ouviu, perguntas faço. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? Por que foi que eu conheci aquele menino? O senhor não conheceu? Compadre meu Calemém não conheceu? Milhões de milhares de pessoas não conheceram. O senhor pense, repense. O senhor pense outra vez, repense o bem pensado. Para quê? Para que foi que eu tive de atravessar o rio de frente com o menino? E, antes de ir embora, que eu já tenho que voltar para Clarice, eu queria ler para vocês uma carta que a Clarice escreveu para o Fernando Sabino, em 1956, quando o Grande Sertão Veredas foi lançado. E ela escreveu assim, eles trocaram uma larga correspondência, né, o Fernando Sabino e a Clarice. A Clarice diz assim: Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder inventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Eu estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita também de entonação, é diretamente entendido pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. Que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo o seu entusiasmo, Fernando. Já entendi por causa de Sagarana, mas esse agora vai tão além que explica ainda mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando uma reconciliação com tudo.
me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio confusa, mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você. Genial. Que outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva. Diga coisas que você acha dele, assim eu leio melhor. Um abraço da amiga Clarice. Feliz Natal, porque ela escreve dia 11 de dezembro de 56. Gente, eu queria ficar com vocês, para ouvir vocês, mas eu tenho que ensaiar. Boa noite, bom encontro. Obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigado, Carla. Obrigado a todas e todos vocês. Ah, que lindo, Odilon, que lindo, que viagem, que coisa boa te ouvir. E a tua metamorfose, você sai do Guimarães, você sai do Riobaldo, você vai para Clarice. É tão lindo o teu trabalho. Eu não sei se a gente postou direito o encontro de sábado, depois coloca aqui para a gente o link, eu não sei se está correto o link que a gente postou, mas o teu trabalho é maravilhoso, é impressionante. Eu tenho que confessar uma coisa, você me deixou um momento no sábado passado, na sala com Clarice, que eu vou levar para a minha vida inteira. Quando eu estiver precisando de alguma coisa assim boa para ouvir, eu vou lá abrir aquela gavetinha do Odilon e vou trazer você para mim, declamando a Clarice, uma coisa maravilhosa. Obrigada pela presença e pelo carinho, é muito lindo o teu trabalho. Você é uma delicadeza. Você sabe que hoje ensaiando de tarde, né, eu parei, tive que parar de ensaiar a Clarice por volta das 4, porque senão ia conseguir entrar no universo do Rosa. Apesar de ser uma leitura, né, mas precisa de tempo. E quando começou a leitura hoje, eu falei, gente, eu esqueci completamente o Riobaldo. Eu misturei outros personagens do Rosa, às vezes, que vivem da minha cabeça, mas eu não ia contar isso não para vocês, né? Porque eu ia deixar passar assim, porque na verdade a essência da coisa passa. Mas é porque foi bonito você dizer da minha metamorfose, porque eu estava intimamente pensando assim, meu Deus, eu não estou conseguindo voltar para o Rosa, porque realmente eu estou convivendo com a Clarice 14 horas por dia. Acho que até de noite eu sonho com ela. Mas eu acho que deu, né? Deu para a gente acompanhar a Nossa, leitura. maravilhoso. A gente não tem nem como te agradecer. Muito lindo. Odilon, foi lindo, foi muito lindo. Acho que não é por acaso que você traz a carta da Clarice, né? Acho que você consegue trazer os dois juntos aqui para a gente hoje. Que presente, que surpresa. Estou emocionada aqui te ouvindo. Linda essa passagem do Rio por você. Me senti ali no Rio São Francisco, fazendo a travessia na canoa que afunda. Muito maravilhoso. Obrigada por estar com a gente. É lindo, né? Estaremos essa passagem com você no jantar sábado. Até sábado, então, Cláudia e Carla. Quem mais quiser estar convidado. Odilon, deixa o link lá, o link, não esquece de deixar o link lá. Eu vou colocar aqui, por favor. Então. Tá. Eu não sei se a gente colocou o correto. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Bravo, obrigada, Odilon. Você é especialista. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Tomara que você possa estar com a gente no reencontro. Eu vou voltar algumas vezes ainda nessa roda aqui. Quando a gente conversou, vocês lembram, eu disse, olha, eu não posso prometer que vou estar em todos. Mas até agora eu não perdi um, vocês viram. Porque é uma delícia estar com vocês, viu, Cláudia e Carla? Vocês são uma doçura. Um beijo, gente. Obrigada, Odilon. Obrigada. Até o jantar, sábado. Obrigada. Até sábado, Odilon. Tchau. Beijo para você, querido. Obrigada. Gente, é maravilhoso o trabalho dele, eu recomendo, é impressionante, enfim. E essa metamorfose mesmo, né, que o Odilon traz para a gente, essa transmutação de Riobaldo para Clarice Lispector, e que ele faz isso uma transição maravilhosa, porque eu tive a sensação de verdade de ter estado na sala com a Clarice no sábado, todos os sábados que eu estive presente. É maravilhoso o trabalho dele. Voltando para a história do Guimarães, eu acho que Guimarães Rosa e Clarice Lispector são dois ícones da literatura brasileira e que tem muito para dar para a gente, né? E são profundos, né? De formas diferentes. São dois rios diferentes, na verdade. A Clarice é um rio também maravilhoso, é uma coisa profunda, é uma coisa abstrata, é uma coisa que às vezes está escura, às vezes está clara, a gente não sabe como definir. E esse Riobaldo, que tem esse rito de passagem, como disse a Carla também, que essa transição da vida dele, né? E tem uma frase que eu queria trazer, indo no link da Carla, que ele diz assim, quando a mãe morre, ele diz assim, ela morreu,
como a minha vida mudou para uma segunda parte. Então, coisas aconteceram. Ele descobre o amor, a mãe morre, e ele é obrigado a se deparar com o destino dele, ele vai começar a se montar ali a partir de então. É interessante como essa coisa, a fase da adolescência, né, o que a Carla fala sobre o amor, como o medo, né, porque os jagunços não têm medo de nada, né, é impressionante como eles são talhados, a gente não sabe do que eles são talhados, mas o Riobaldo teme, o Riobaldo se perde, o Riobaldo se acha, de repente ele é Deus e de repente ele é o diabo. É muito lindo o processo. Então, eu vou passar a Carla, quer falar mais alguma coisa? Eu só queria dizer que é lindíssimo, né? Acho que fazer essa travessia dessa leitura acompanhado, né, com vocês e aqui é uma experiência única, né? Uma experiência estética assim para a gente levar como um grande presente, né, desse patrimônio que é o Guimarães Rosa da nossa literatura. Estou muito feliz. E queria pedir, se possível, agora que a gente vai abrir para a ciranda, a gente tem uns 40 minutos, quem pudesse sentir à vontade, para ligar o vídeo, para a gente ver um pouquinho a carinha de todo mundo, para a gente se ver um pouco. E agora, quem quiser, né, é só levantar a mão aqui para a gente passar a palavra para vocês e começar a circular, né, que a proposta é essa, que a gente possa circular aqui a palavra, ouvir como é que foi para vocês essa segunda parte da leitura. E iniciamos aqui a nossa ciranda. Temos a Léa aqui que levantou a mão. Então, vou passar então para a Léa. A Cláudia quer falar mais alguma coisa? Não, pode abrir. Obrigada, Carla. Léa, boa noite. Olá, boa noite. Lindíssimo, Odilon, né? Eu não vou ler nenhum trecho do livro, não me atrevo a ler nenhum trecho depois de ouvir o Odilon, né? Obviamente. Eu acho que, como a Carla e a Cláudia falaram, esse trecho que a gente leu tem coisas muito importantes que vão, né, que fazem parte do livro inteiro. Uma é esse trecho que o Odilon leu, né, que é aquela cena que todo mundo conhece, que é quando o Riobaldo vê o Reinaldo, né, e Diadorim na árvore, que é uma cena clássica, assim. E a partir dali eu acho que ele descobre, ali eu vejo que ele descobre o amor, e ali também ele desperta para a coragem, né? Porque o Diadorim, o Reinaldo, diz que a coragem vem do pai, Joca Ramiro, que ele passa para o Riobaldo, né? Então ali ele passa a descobrir o amor e também a coragem. Então vejo ali como o início daquela parte de coragem, né? Que depois propicia ele a se tornar um jagunço, mesmo ele tendo várias dúvidas, né? Se ele quer continuar ou não sendo jagunço. E acaba, claro, abrindo mão, né? A gente vê porque ele está relatando com o interlocutor. Eu acho que também tem outra parte bastante importante aí nesse trecho, que é, além de conhecer o Reinaldo / Diadorim, ele conhece também o Joca Ramiro, né? Nesse trecho, pela primeira vez, ele encontra o Joca Ramiro e o Hermógenes, quando o Hermógenes ainda fazia parte, né, do grupo do Joca Ramiro, né? Antes de trair o Joca Ramiro e sair do grupo, assim. Acho que tem vários outros pontos, assim. Tem uma coisa que mostra ali o sertão, né, como um sertão diferente. É um sertão diferente. A Valnice fala nisso, né? É um sertão diferente do Vidas Secas, porque aquele sertão ali, do Grande Sertão Veredas, ele é um sertão que tem abundância, que tem água. Quando a gente vê um sertão com tanta água, com tanto pasto, porque sempre o Vidas Secas é aquele sertão, né, árido, não tem água, e o sertão do Grande Sertão não é um sertão veredas de abundância de água nem vamos falar, né, porque o rio é importantíssimo em todo essa história do livro. E então acho que essas são coisas bem importantes. Eu queria mostrar aqui para vocês. Tem um livro em quadrinhos que eu acho que talvez vocês conheçam, que é com o roteiro do Alemão Guazelli
e ilustrações do Rodrigo Rosa, que eu queria mostrar essa cena que eu acho lindíssima, que é, não sei se vocês vão poder ver, que aqui é o primeiro encontro, né? Que é o Riobaldo vendo o Diadorim. Deixa eu tirar o meu fundo aqui, que está... meu background que está... Não. Não estou vendo. Então, aqui a gente vê, né, nesses quadrinhos, aqui, a primeira cena onde o Riobaldo encontra o Reinaldo na árvore, que eu acho... É um livro super interessante para quem não conhece, eu super recomendo. Ele tem toda a história. E aqui a gente vê a cena que é aquele encontro quando o Riobaldo conhece o Joca Ramiro, né? Que ele vai na casa do padrinho dele, do Celorico, né? Que ele fica escondido, olhando, encantado com a bravura do Joca Ramiro e tudo. Então, é um livro que ele não tem mais para vender, é um livro bem antigo. O meu já está caindo até a capa, assim, infelizmente, mas é um livro bem antigo e é lindíssimo, assim, é o Grande Sertão em quadrinhos, muito bonito. Então, para ilustrar essa parte, né, que o Odilon falou, que eu acho uma parte emblemática, assim, no livro. Então, eu acho que aqui a gente tem, aí vou deixar para os outros falarem, porque senão eu vou falar todas as partes, não vai ter graça, né? Mas a gente tem aí vários trechos importantes que a gente vai observar depois, né? Mas eu destaco principalmente essa parte do amor e da coragem que eu acho que desperta ali. Tem um outro... Olha, eu mergulhada nos livros. Tem um livro que se chama Mulheres Rosianas, que talvez vocês conheçam, que além de falar das 3 principais mulheres que fazem parte da vida do Riobaldo, que é a Inhorinhá, Diadorim e a Otacília, né? Também fala sobre todas as outras mulheres que Riobaldo ficou cercado, as que ele conhece quando ele vai para o Curralinho, né? Na escola, que ele tem várias namoradas ali, e várias outras, mas fala também dessas 3 mulheres. Então, é um livro bem interessante, fala de todas as mulheres rosianas, né? Tem um outro livro do Antônio Cândido, que é Tese e Antítese, que tem coisas lindíssimas também, observações muito interessantes sobre o livro. E aqui tem um livro que eu super recomendo, que é um livro super antigo, que é do Manuel Cavalcante Proença, que ele lançou em 59. Aliás, eu tenho a primeira edição desse livro. E aqui ele fala 2 coisas muito interessantes. Ele faz toda uma analogia do livro com o rio. Então, a gente percebe em quantos momentos essa história do rio é importante, em quantos momentos é citado o rio no livro. E ele também fala muito do vento, né? Porque o vento é muito importante. A gente vê que ele fala do redemoinho, que é quando ele percebe a presença do demo, e quando vem o vento que ele sente que alguma coisa vai acontecer. E quando a gente lê o Manuel Proença falando sobre isso, a gente começa a observar, nossa, quanto tem... Quando eu li as outras vezes, eu não tinha percebido em quantos momentos, apesar de eu ter esse livro, a primeira edição, eu nunca tinha lido ele. E aí eu percebi em quantos momentos o rio realmente é citado. Então, eu acho que eu trouxe algumas colaborações para vocês e que eu acho que realmente esse trecho tem coisas bem importantes. Bacana, Leia. Isso, vou parar de falar, falei demais hoje. Delícia, depois coloca o nome dos livros para a gente, de repente o pessoal encontra num sebo, né? Muito bacana. Alguns têm o Mulheres Rosianas e o Títese e Antítese, tem na Amazon, eu consegui.
Os que não têm é realmente o Quadrinhos e o Augusto dos Anjos e outros ensaios, né? Eu coloco ali depois. Obrigada, Léa. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela presença, querida. Um beijo para você. Obrigada. É maravilhoso. Manda para a gente as referências. É uma pessoa, acho que foi a Ana, que escreveu aqui no bate-papo, que parece que tem na livraria Travessa os quadrinhos. Olha que bom! Os quadrinhos é muito bacana. Os outros eu não conheço. Preciosidades mesmo, Léa. Se você puder escrever aqui para a gente depois procurar. Obrigada. Vou colocar. E a Amazon também tem na Amazon, olha aqui. Uma delícia, Léa, te ouvir. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pela participação, uma delícia. Obrigada. Adriana, a palavra é sua agora, Adriana. Oi, boa noite. Querida, boa noite a todos. Obrigada. Vou falar bem rapidinho, duas coisinhas. Uma explicando para a Léa ficou em dúvida ali com o tipo do sertão do Guimarães, né? É que, na realidade, são dois biomas diferentes. No Vidas Secas é Caatinga e no Grande Sertão é o Cerrado. Então, como são dois biomas diferentes, a gente tem essas duas diferenças de folhagens, enfim, de mata. Então, por essa razão. E outra coisa, quando o Odilon maravilhoso, todo mundo ama o Odilon, né? Quando ele narra esse trecho, é muito do que nós passamos, né? Alguém ali falou, é o nosso nascimento. Quem nunca passou por esses medos? Não é uma canoa, mas é um namoradinho, ou é a vida, ou é... Então, assim, serve muito. Cada página que a gente lê do Guimarães, a gente veste a carapuça, né? Serve para a gente. Então, esse livro é maravilhoso, a gente tem que ler e reler. Conforme, hoje eu tenho 50 anos, mas assim, já quando eu tinha 15 era um livro, quando eu tive 20, 30 e hoje com 50, a nossa maturidade é diferente, né? Então é um livro maravilhoso. Obrigada, estar com vocês, gratidão, feliz de estar nessa travessia. Beijo. Obrigada, Adriana, obrigada, uma delícia te ouvir, que gostoso. Nossa, bem-vinda sempre, e é muito bom poder partilhar. Antes de passar para outras pessoas, eu queria passar a palavra para a Lúcia, que a Lúcia não consegue levantar a mão, mas, Lúcia, você está com o som ativado? Pode falar, bem. Sim. Olha, sim. Começando pelo Odilon, né? Que criatura privilegiada, né? Por ter esse dom, vamos dizer, da gente chorar, né? Você vê ele lendo uma coisa que é tão singela, que parece tão simples, né? E a gente realmente se encanta. E como a Léa, acho que a Léa falou, né? Que quando leu a primeira vez, lá, quando jovem, e depois, quando leu, já é uma outra coisa, porque, como diz o Guimarães Rosa, as pessoas nunca estão do mesmo jeito, né? Estão sempre mudando, né? E nós vamos mudando. E com a leitura do Guimarães Rosa, então, a gente muda mesmo, porque é de uma beleza, de uma riqueza, de uma humanidade, né, nesse sertão tão cheio de perigos e de coisas e de demônios, né? Então, e a gente realmente sente o que uma pessoa um artista pode fazer. E como nós, mesmo os que não são artistas, né, podem melhorar a sua compreensão da vida e do seu próximo, não é? Para que não seja assim, apenas uma coisa dos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, né? E realmente amar esse próximo. Né? Eu acho que é um livro maravilhoso. Para mim é uma coisa assim que eu não posso chegar perto dele, porque aí eu já começo a ler, já não faço mais nada, já digo adeus a outras a obrigações. Né? Então, eu gostaria mesmo de falar, mas eu estou assim, muito tocada esses dias, está difícil para mim. Tá? Certo? Mas estou feliz de estar aqui com vocês e vou ouvir mais do que falar.
se mais tarde der coragem, eu ainda peço para falar, tá? Obrigada, Lúcia, obrigada. Fica bem, um beijo grande, a gente está com você, viu? Obrigada. Um beijo, querida. Beijo para você, obrigada. Beijo, Lúcia, que bom ouvir você aqui com a gente, que tudo fique bem. E o Sertão, ele abre portais também, né? Acho que ouvir Odilon, né? Acho que a arte, ela tem esse recurso também, ao mesmo tempo de apaziguar, a gente se emociona, fica mais sensível, ainda mais com uma obra como essa, né? Tão linda, tão profunda, e que tive a honra de fazer a primeira leitura com você, né? Muito bom. Obrigada por estar aqui com a gente. Agora acho que passamos para a Carmen a fala, né? Olha, Carmen, olá. Carmen, eu coloquei seu nome, é com N, seu nome é com M no final, né? É com M no final. É. M de Maria ou N de nariz? M de Maria. Ah, tá certo. Bem-vinda, Carmen, bem-vinda. Queridas, que gostoso estar aqui. Ouvir esse... Até eu vou me referir aqui a essa pessoa que me antecedeu, a Lúcia, né? Lúcia, sinta-se acompanhada por nós e por... lembre-se que quando ele descobre isso que ele chamou de amor, ele diz, amor é companhia, sabe? Eu achei isso tão bonito, é com um prazer de companhia como nunca por ninguém eu tinha sentido. Que coisa mais bonita essa coisa, me lembrou até Fernando Pessoa, que também fala desse menino que aponta para ele, aponta a beleza que há nas flores, nas coisas. É lindo, é o Alberto Caeiro falando. Vá lá, sinta-se acompanhada por esse menino do Fernando Pessoa, por esse menino de olhos verdes, tão corajoso, que ensina a coragem para a gente, em meio à vergonha que nós todos trazemos, a esse Riobaldo. Riobaldo, curiosamente, eu fui lá, bom, que é baldo, rio, né? Eu adoro palavras. Então, você sabe que baldo é um adjetivo que quer dizer carecido, necessitado. Então, um rio carecido como todos nós somos, né? Um rio que entra no outro, nesse rio enorme, imensidade desconhecida, e que precisa de muita coragem, né? Então, esse trovador que ele concebe também no nome de Diadorim, né? Que coisa bonita. Aqui nós estamos exatamente no momento em que ele fala dessa passagem, ele usa muito o termo claridade, sabe? E é dia, de Diadorim, que pode ser também através da dor ou como uma dádiva, né? Através da dádiva. Isso já numa referência mais bíblica, tal, dado por Deus, Diadorim. Curioso que eu fui pesquisar, eu queria saber quantos nomes de Diadorim tinha na vida, assim, nós, assim. Sabe que até 2010, assim, de 1950 lá até 2010, apenas 20 nomes tem esse registro de Diadorim, não é? Mas Diadorim traz isso, a claridade ou a dádiva, né? A luz através da dor, que é a nossa saga, a nossa sina linda. Eu queria também, aqui já para não me estender muito, essa mão bonita, macia e quente, que agora eu estava vergonhoso, perturbado, não é? Mas que luziam um efeito de calma, viu, Lúcia? Lúcia de luz. Lúcia. Ah, que lindo. Isso, Lúcia. Linda. Olha, isso é a experiência
do desejo. Ele estava dizendo, eu estava indo a esmo. E é assim, o desejo nos surpreende. Há também aqui um momento em que ele diz, eu não sentia nada, só uma transformação pesável. Olha que bonito isso. Uma transformação de peso ele sentiu, não é? Muita coisa importante, falta nome. Isso, a questão do desejo reafirmada, porque o desejo é inominado, o desejo é a falta, como a gente concebe em psicanálise, não é? E eu queria, juntamente, também fazer uma referência aqui ao Spinoza, que o Spinoza diz que nós somos portadores de 3 afetos, e isso está sendo percorrido aqui, que é o desejo, a alegria e a tristeza, sendo que o desejo, ele também se compõe de afetos tristes e alegres. E ele diz aqui, ele fala, numa certa altura aqui do texto, essa coisa da alegria e da tristeza, né, que ele tem que atravessar, e também dessa atemporalidade. Os gerais desentendem de tempo, sonhação. Acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente. Então, eu finalizo com essa alegria e essa tristeza da qual somos portadores, e que a gente saiba enveredar por caminhos que, no balanço, no pesado da vida, ela seja mais alegre do que triste. Sejamos poetas. Né? É isso. Beijo. Que lindo, Carmen. Estou emocionada de te ouvir. Que coisa linda. Que bom ter você com a gente, trazendo essa luz, essa paixão, essa fala, essa melodia que a gente vai te acompanhando, né? É maravilhoso. Muito linda a sua fala. Que bom que você está aqui trazendo as origens dos nomes, das nomeações, como isso é importante, né? E como somos todos faltantes, né? O Riobaldo, ele representa, né, essa falta que é inerente a todos nós, né? Essas difíceis travessias, o quanto a gente vai guiando por caminhos que muitas vezes a gente não sabe por que a gente segue, né? Mas tem algo que nos movimenta, um desejo que faz a gente se movimentar. E você traz isso para a gente aqui, é muito bom te ouvir. Obrigada, muito linda. E traz de uma forma tão delicada, tão gostoso, tão bom, parece um abraço. É muito lindo, Carmen, muito lindo, muito gostoso de ouvir. Seja muito bem-vinda. Beijo. Muito. Beijo. Beijo, obrigada, querida. Fiquei emocionada também. Uau. Ui. Vamos lá. Leila, só um pouquinho. O Sandro quer falar, ele não conseguiu levantar a mão. E ele falou, eu já te chamo. Sandro, você consegue desativar? Desativou. Pronto, desativei. Pronto. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Bem-vindo, Sandro. Primeiro eu quero dar uma boa noite a todas as pessoas e dizer que esse projeto de vocês é um projeto fantástico, um projeto muito belo. É uma entrega que vocês fazem, né, assim, livremente, né, para o outro, né? E eu realmente fico bastante emocionado com essa experiência, né, de poder estar compartilhando a leitura do Grande Sertão Veredas, né, que é a 4ª leitura que eu faço, e eu estou fazendo com vocês, e isso, para mim, é fantástico. Eu queria destacar uma coisa, mas em 2 partes. Eu lendo, que eu estou estudando realmente o Grande Sertão, em função do meu projeto de pós-doutorado, e eu lendo o Benedito Nunes, A Rosa, o que é de Rosa, um dos ensaios, porque é um livro que reúne os ensaios do Benedito sobre o Guimarães, né? Tem um dos ensaios chamado O Mito em Grande Sertão Veredas.
E lá para as tantas, ele mostra assim, uma capacidade, o Benedito, né, de observar um pequeno detalhe que me deixou chocado. Num trecho do Grande Sertão, ele vai dizendo lá, né, ou conto mal, reconto, ao que nós acampados em pé d'uns brejos, brejal, cabo de Várzea, até lá era favorável de defender que os cavalos se espairassem, por ter manga natural, onde se encostar, e currais falsos de pegar gado brabeza. Natureza bonita, o capim macio. Me revejo de tudo, daquele dia a dia, de Adorim, restava um tempo com uma cabaça nas duas mãos. Eu olhava para ela. Aí foi esse ponto que o Benedito retira. De Adorim restava um tempo com uma cabaça nas duas mãos. Eu olhava para ela. Aí o Benedito diz, o para ela não é a mão, o para ela é de Adorim. É como se fosse uma dica que o Rosa joga ali para a gente, né? Coloca no nosso inconsciente e a gente passa por aquilo, né? O nosso inconsciente captura aquilo, mas a gente passa direto. O Benedito observou isso, tirou. O Benedito diz assim, Riobaldo só tinha olhos para Diadorim. Eu olhava para ela. Aí ele diz, o Benedito, não seria a cabaça ou ela, mas Diadorim. Então, eu relendo esse trecho, junto com o Odilon e todas nós aqui, né, que foi o encontro do Riobaldo com o menino Riobaldo com o menino Reinaldo, lá na página 82, está dito aqui assim, e o menino pôs a mão na minha, na página 82, né? E o menino pôs a mão na minha, encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo. Desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela delicados. Nova dica do Guimarães Rosa. Os dedos, né, com os dedos dela delicados. Dela a mão ou dela de Adorim, né? Porque ele está narrando para o interlocutor e eu creio que ele vai dizendo, no inconsciente do Riobaldo, né? Ou na intenção do Riobaldo, lançando algo para o nosso inconsciente, uma informação para o nosso inconsciente, para a gente só depois saber, né? Que essa mão é dela, de Adorim. Aí eu fico fazendo essas reflexões, né? Porque esse ensaio do Benedito me abriu a cabeça, né? Absurdamente, para eu olhar os mínimos detalhes. E é isso que a gente tem que ficar atento, porque o Guimarães Rosa, ele é detalhista. E é isso que eu queria dizer, trazer hoje para esse encontro, que está belíssimo, de alto nível, pela fala de todas as pessoas e pela intenção do projeto. Um beijo a vocês. Um beijo para você também, Sandro. Obrigado. Maravilha te ouvir. Estou curiosa para entender mais a sua pesquisa, depois compartilha com a gente, vai ser um prazer ler. E aproveitando um pouco a sua fala, espero que você esteja conosco no próximo encontro, na parte 3, que ele faz uma menção muito voltada a essa questão, né, do Diadorim, enfim, que aí fica uma passagem que fica muito esse jogo de linguagem, né, do inconsciente, do que ele está tentando fazer com que o leitor acesse, né, que eu acho que dá para a gente ter um pouco mais de riqueza aí no encontro de outubro. Mas que bom que você está aqui com a gente, compartilhando essa pesquisa e lendo também aqui com a gente o Grande Sertão. Se você puder deixar a referência aqui no bate-papo para a gente, agradeço também. Obrigada, Sandro. Prazer te ouvir, viu? Agora, tem a Verdadeira Tormenta do Riobaldo, é o de Adorim, né? É o Reinaldo, na verdade, porque
ele gostaria que ele fosse uma mulher. Então fica esse redemoinho na cabeça dele, essa dualidade, essa briga. Ele acha que é a coisa do demo, né? O que ele sente. Na verdade, o que ele sente é só uma coisa maravilhosa que salva todo mundo, que é amor, né? É isso. É amor. É amor dado, né? É lindo, é lindo. Obrigada pela presença, pelo carinho, pela contribuição também, sendo muito obrigada, viu? Agora é a Leila. Boa noite, Leila, bem-vinda. Oi, como vai, Cláudia? Saudades. Bem-vinda, bem-vinda. É sempre um presente estar aqui. Obrigada, Carla, Odilon, um abraço a ele, maravilhoso. E as colegas tão especiais, né? Pessoas tão sensíveis e tão cultas. É um deleite ouvir a cada uma das pessoas. Bom, eu queria falar um pouquinho, né, do seguinte, que desta vez, nessa leitura, né, a Carla sempre faz essa provocação, como é que cada um sentiu a leitura. Eu acabei achando mais tranquilo determinados aspectos, dois principalmente, o da geografia, que para mim, de início parecia uma incógnita, né? Parecia um plano, esse sertão. E também a linguagem, que é o grande desafio, né? Apesar dela ser uma linguagem apaixonante, é uma linguagem que te dá um nó, né? Você precisa ter uma atenção e ficar. Quanto à geografia, eu achei interessante, porque desta vez, nessa segunda leitura, eu achei que dá para a gente se entender dentro dos lugares, né? Você consegue se sentir dentro dos relevos e mais ou menos entender um pouco por onde você está andando, tanto a partir de aspectos que são muito sombrios, né? Tem sempre esse contraponto, né? Entre, por exemplo, o pântano, né? Tem uma descrição de um pântano onde tem uma emboscada, onde todo mundo afunda, que é dramática, né? Mas é ali quem proporciona, a natureza proporciona esses aspectos, essa dualidade entre o belo e o trágico, né? Como do Rio São Francisco, as águas sujas que tragam os rios menores, né? E os morros, né? Porque você consegue entender como são feitas as emboscadas, onde eles estão escondidos, né? Então, eu senti que, do ponto de vista da geografia, que é uma coisa que ficou, pelo menos para mim, muito confusa num primeiro momento, nessa eu já me senti lá dentro, né? Eu consegui entender melhor. E aí ele fala, né, também do ponto de vista da beleza, a beleza dos rios, do Urucuia, do Rio de Janeiro, o mato molhado. Ele fala uma frase tão linda, eu achei tão bonito, quando ele vai levar o pessoal lá do Joca Ramiro para ficar escondidos, né, e poderem descansar. Aquela cena, para mim, é maravilhosa, é uma das cenas mais bonitas, porque é um escuro, tem uma massa, e aí ele vai conseguindo, aos poucos, né, no meio da noite, percebendo. Estão todos montados, né, mas eles não descem, mas o cavalo não consegue ficar parado, ele anda. Então, tem uma série de coisas que vão acontecendo na noite, e aí ele fala, o mato cheio de cheiroso estralinho de estrelas. Então, assim, também a natureza, né, dentro desses aspectos bonitos e inusitados dentro da descrição que ele faz. Outra coisa, né, quanto à linguagem, eu achei que aconteceu um fenômeno muito interessante, né? Eu gostaria até de ter o tal dicionário, né? Mas enfim, eu não tive tempo de comprar, mas eu vou comprar, eu quero ter porque eu acho que é importante, né? Mas tem uma coisa interessante que me aconteceu, que eu queria dividir com vocês, que é a seguinte,
o cérebro ele vai assimilando determinados padrões também, né? Tem até uma brincadeira onde você escreve, vem escrito uma coisa que tem número, tem letra desconjuntada, maiúscula, minúscula, de cabeça para baixo. Você olha aquilo e você consegue ler o texto, né? E comigo eu acho que aconteceu um pouco isso, né? Porque apesar de eu não saber nada de determinadas palavras, né, que tinha ao longo da história, não foi complicado para que o texto se fizesse entender. Eu acho que é um pouco essa assimilação que vai acontecendo, né? E você também vai reconhecendo determinados padrões, né? As duplas negativas, né? Eu, num, nem, né? Que ele vai fazendo, e muito interessante, né? Deslembro, né? O des, né? Um uso bastante frequente do des, né? Como negativa. Deslembro, desemendo, ele era dessemelhante, ao invés, desmergulham, né? Em vez das ariranhas virem à tona, elas desmergulham, né? Mas eu acho que realmente esse trecho que nós lemos, ele deve ser muito importante na história como um todo, porque tem vários recortes, né? Além, não vou falar do encontro com o Diadorim, porque até já foi mais comentado, mas a morte do Medeiro Vaz é também uma cena fantástica. Do meu ponto de vista, é uma cena fantástica, porque é a morte do líder, né? É de quem dá sustentação ao grupo, e você vê todos aqueles bravos, né, homens rudes, tratando com delicadeza, né, protegendo a morte dele, né, usando os pelegos, né, para proteger de um vento muito frio. E na sequência da mesma situação, eu fiquei muito impactada com a eleição do sucessor, né? E aí também me chamou muita atenção de como o grupo como um todo consegue levar a cabo uma empreitada, né, tão difícil como escolher o sucessor. O primeiro, que era o eleito pelo Medeiro Vaz, que era o Riobaldo, não aceita. E ele é muito interessante, né? O perfil dele é fantástico, porque ele é muito forte por dentro, né? Ele consegue não aceitar, e é uma pressão muito grande para que ele aceite. Ele não aceita. O Diadorim se adianta e se propõe o chefe segundo, né? E aí há um conflito pesadíssimo entre os dois. E aí a gente entende aquela coisa que ele fala, né? Que os olhos do Diadorim vão ficando escuros, né? Porque o Diadorim é muito valente e é muito briguento. Tanto que ele diz, quem não aceitar, nós vamos resolver aqui na ponta da faca, né? E aí eles se encaram, e o Riobaldo não aceita, até que ele propõe alguém muito bem aceito pelo grupo como um todo, né? Que é o mais antigo, que é um cara valente. Então, assim, esses conflitos todos dentro do grupo, até que o Zé Bebelo, né, apareça e reconhecidamente é alguém com mais capacidade até para levar adiante, né, a guia, né, a chefia do grupo, me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção que não tivesse ocorrido, né, nenhuma briga corporal, nenhum enfrentamento corporal, né, e que determinados traços, até de sabedoria, e fiquei pensando, realmente é muito importante, né, que seja o melhor.
o melhor. O chefe tem que necessariamente, nesse contexto, ser alguém muito capaz de administrar as pessoas, capaz de ganhar essa lealdade, que essa lealdade não se imponha somente pela força, né? Mas pela sabedoria mesmo. E aí, novamente, pensando num contraponto claro, que o ser um traidor, um Judas, os Judas, né? Eles são, vamos dizer, o que de pior pode haver, acho que mais do que a covardia, vamos pensar que a coragem, nesse contexto, é um traço muito bem visto, né? Muito importante. Mas que a traição, né, é algo muito mal visto. Tanto que quando chega, que aí todos se propõem a uma vingança, né, e a caça ao Judas, e aí se sucede uma série de embates, né? Enfim, é uma aventura fantástica, muita coisa é muito linda, né? Muito bonita. As descrições de personagens que são feitas são maravilhosas. Os personagens são muito bem desenhados, né? Todos eles, tanto as mulheres, né? O turco, o alemão. E tem muita coisa nesse trecho para a gente falar. Porém, acho que falta tempo, a gente deve retomar em um outro momento. Mas lindíssimo e muito denso, né? De tudo que a gente pode imaginar. Maravilhoso. Muito obrigada, boa noite, um abraço, saudosa de todo mundo. Que delícia, Leila te ouvir. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. O Zé Bebelo era um nato, né? Um chefe nato, ele nasceu para aquilo. Ele um líder, né? Um líder. Literalmente, ele tinha um estadista, inclusive. Né? Tanto que ele diz, eu não aceito andar junto, né? Eu nasci para mandar e não para obedecer, ponto. Impressionante. E como a estratégia que ele usava, ele conversou com cada um, sabia da vida de cada um, sabia o dom de cada um, colocou cada um numa posição ali. Então, ele criou uma estrutura que todo mundo se sentia seguro, né? Porque eles não estavam preparados para aquilo. E não tinha improviso, né? Não tinha improviso, tudo era planejado. E o Zé Bebelo, é um personagem central mesmo do livro, e a gente vai se deparar com passagens maravilhosas em cima do Zé Bebelo. E é um cara também que eu acho um pouco até parecido com o Riobaldo. Ele troca de camisa, né? Ele se transmuta. Ele fala, não é mais isso, é aquilo. Agora é desse jeito que eu vou. E ele era um cara que era respeitado até em função disso, tanto que ele caçava jagunço, né? E de repente ele parte para um outro lado, ele vai fazer parte do bando do jagunço, né? Então essa coisa da modificação dessa passagem da gente também, da transgressão, né? Transgredir o tempo todo e ele também não tinha medo algum, né? Impressionante. Enfim, nós vamos entrar na história dele agora, do Zé Bebelo, de uma outra forma no próximo. Mas uma delícia. Maravilhoso. Leila, obrigada. Eu queria agradecer também e dizer, né, que essa passagem da morte do Medeiro Vaz, para mim, também é muito impactante, né? O rei dos Gerais, que ele até diz, né? Como é que um homem desse pode acabar? Pode né? acabar. E parece que ele fica esperando o Riobaldo voltar, né? Para ele passar para ele nessa... para capitanear o grupo dos jagunços. É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. Que bom que você trouxe aqui para a gente. Muito bom te ouvir. Que bom. Beijo para vocês. Um beijo, eles enterram, né? Eles enterram, fazem toda aquela cerimônia. Eles vão atrás de uma vela. É um ritual. Muito bacana o trabalho. Sim. Bacana. Obrigada, Leila. Boa noite para você. Muito bom te ouvir. Obrigada. Ivani, olá. Boa noite a todas, a todos. É sempre uma alegria enorme participar desse banquete de ideias, né, maravilhosas.
Eu vou, assim, da solicitação das páginas, né, de 53 a 96 da edição grande, ele repetiu 2 vezes a palavra amanheci. E aí eu destaco, nestas 43 páginas lidas, os rituais de passagem, de transição, que são momentos importantes que marcam a vida de Riobaldo, em que atravessam um ciclo a outro, ou seja, a passagem da infância e adolescência para a vida adulta. A página 82 da edição grande, em que ocorre o encontro de Riobaldo e de Adorim, ainda meninos, no Porto do Sertão, em que ele diz, abre aspas, amanheci minha aurora, traço, cresci, mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. E a página 85 ocorre outro ciclo, né? A experiência da dor, da perda humana, né? A morte da mãe. Abre aspas, ela morreu. Como a minha vida mudou para uma segunda parte. Ponto. Amanheci mais. Então, eu só estou completando o que a Cláudia levantou e a Carla também, né? Então, do meu ponto de vista, essas 43 páginas me chamou a atenção essas 2 palavras, né, que ele repetiu, amanheci. Então, assim, o ritmo de passagem, né, ele amadureceu. Enfim, e o resto, todos vocês já brilhantaram, né, com palavras lindas e com interpretações maravilhosas. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Ivani. A gente está vendo o seu azulejo do seu lado te acompanhando. É do sertão? Que linda. Você está assim, eu não estou conseguindo. De Adorim com as asas de todos os pássaros. Que lindo. Que gostoso. Que delícia te ouvir. Muito gostoso, Ivani. Obrigada. Obrigada pela presença, pelo carinho. Tão gostoso, gente. É tão bom estar aqui. É muito gostoso. É muito emocionante fazer essa travessia com todo mundo junto. A gente está chegando um pouquinho no horário. Vamos passar a falar para o José Carlos e depois a gente vai finalizando a nossa noite. Eu queria só dizer que eu deixei o link aqui para o próximo encontro. Em breve a gente vai colocar o material de apoio. E boa noite, José Carlos. Acho que a fala é sua. E você finaliza a nossa ciranda, então. Só um pouquinho que eu quero falar antes, José Carlos, só um pouquinho. No próximo encontro da Confraria da Padoca, nós estamos abrindo o mês de outubro com Outubro Rosa, e todo ano a gente faz um trabalho para o Instituto Vencer o Câncer, e a gente faz doações para eles e se mobiliza totalmente, várias empresas se juntam e a gente fica capitaneando esse processo, a Casa Frida está com a gente, e o Odilon também vai estar com a gente, né? Porque a gente trouxe a Clarice, né? nesse Outubro Rosa, porque a Clarice morre nas vésperas de completar 57 anos de um câncer de ovário, um câncer silencioso, e a gente trouxe 2 textos maravilhosos da Clarice, que o Odilon vai trazer, assim, que me emocionou até, sei lá, nossa, fiquei muito emocionada. E um filme, né, da Susan Sarandon e a Julia Roberts, que é o Lado a Lado, que a gente vai discutir. A Casa Frida vai estar presente nesse processo, acho que o pessoal do Instituto Vencer o Câncer também. E eu gostaria de pedir para vocês que quem puder, né, a gente vai deixar o link do IVOC, do Instituto Vencer o Câncer, quem puder fazer uma doação de R$15, vai direto para a conta deles, não vai nada para a gente. Eu agradeço muito porque é um trabalho incrível, né? E com a pandemia, as pessoas deixaram de se tratar, né? Então, o câncer teve um aumento, assim, uma incidência enorme de casos, né? que se complicaram. Então, eu gostaria que se vocês pudessem ajudar, né? Contribuir para a gente com isso, tá bom? Desculpa. Agora, José Carlos, a palavra é sua, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, bem-vindo. Tá bom, não, é porque o meu som aqui estava meio estranho. Não, primeiro quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Realmente
os 2 primeiros encontros têm sido uma delícia. É muito bonito ver a sensibilidade com a qual cada um traz assim o seu olhar sobre o Guimarães, essa aproximação que cada um faz com o seu lugar no mundo, com a sua sensibilidade, né? Então, assim, a gente termina esse encontro sempre, eu acho, pela segunda vez aqui, com uma sensação meio balsâmica, né? De ter, assim, de uma experiência de leveza. Falar assim, nossa, a vida é dura, mas ela pode ser muito bonita, né? A vida não é fácil, mas ela pode ser muito bonita. Eu acho que essa talvez seja uma das lições do Guimarães, né? Que eu acho que para fazer essa travessia existencial, que acho que alguém falou dessa relação do desejo que envolve alegria e tristeza, eu acho que quando a gente consegue conciliar essas duas experiências, eu acho que a gente tem um momento que é de transcendência. Talvez essa seja uma das lições do Guimarães para a gente, né? Essa aproximação também que acho que foi feita hoje do Guimarães com o Graciliano por conta do sertão, eu acho assim, para mim, eu sou apaixonado pelo Graciliano, então assim, adoro Guimarães, mas acho a leitura do Graciliano é realmente algo espetacular, e eu acho que os dois trazem à tona algo que eu acho que a gente vai aprendendo quando a gente tem a possibilidade de estar assim próximo, como a gente está aqui mesmo que à distância, que é essa possibilidade de entender assim, talvez o Caetano sintetizou isso muito, muito bem, né, naquela frase em que ele diz que gente é uma alegria diferente das estrelas, né? Então, quando a gente encontra as pessoas e a gente pode estabelecer essa troca, eu acho que a gente tem essa chance de fazer isso, né, de descobrir uma beleza que é muito singular. Às vezes só precisa ter ouvidos, né? Então, a gente está aqui ouvindo as pessoas falar, eu acho que é uma coisa muito gostosa. Essa é uma coisa que eu tenho experimentado muito no meu cotidiano. Se você der trela e der a oportunidade das pessoas só falarem um pouquinho, a gente fica impressionado com as coisas bonitas que, de repente, vão vindo ali no relato que as pessoas fazem de si, do mundo, do olhar que elas têm. E eu acho que um pouco isso vai acontecendo aqui, mediado pelo Guimarães, na audição que eu vou fazendo de todas vocês. Então, agradecer por essa oportunidade. Realmente, o Dilon é uma experiência fantástica, singular dentro desse encontro, né? Obrigada, Zé, tá aqui com a gente. Obrigada, gostoso. Olha, gente, então, deixa eu explicar uma coisa, só um pouquinho, Carla, para que as pessoas possam entender. Vai estar no site, são vários livros, né? Então, nós vamos colocar a frase, o parágrafo final, para que vocês possam se situar. E tem também o PDF, que a gente deixa disponibilizado no site, que é até onde a gente vai, porque são vários livros, não tem como a gente estabelecer as páginas, tá bom? Então, o material que vai subir agora, do próximo encontro, ainda não está finalizado. É muito rico, Guimarães, tá? Quem sabe a gente consegue colocar o material do Zé Carlos junto nisso também, nesse próximo também, né? Para disponibilizar como material de apoio dos últimos encontros. Porque é tanta informação que a gente monta um, depois desmonta e monta novamente, enfim. Mas daqui a pouco vai estar no ar e vai ser... Só complementar que a gente está trabalhando aqui com a versão da Companhia das Letras, né? Quem tem essa edição grande, o próximo encontro é até as 143, e da edição de bolso é 175. Mas depois vai ter em PDF os trechos direitinho para quem tiver outras edições localizarem, igual a Cláudia falou. Tá bem? Então, só ter um pouquinho de paciência que até semana que vem a gente coloca o material de apoio. E o link também da doação do Instituto Vencer o Câncer, a gente vai disponibilizar, a gente vai entrar com o material agora, né? Vocês vão receber o e-mail marketing primeiro do próximo encontro, que é esse encontro que vai ter vai ser com a Clarice, né? E o filme Lado a Lado com a Susan Sarandon. Vocês vão receber o link do Instituto Vencer o Câncer, e quem puder, eu agradeço, tá? Porque é um trabalho incrível que eles fazem e a gente apoia todo ano. Enfim, mas olha, feliz de estar com vocês, muito obrigada, nossa, minha alma fica cheia, né? Eu sou abraçada com as asas de todos os pássaros. Vocês me trazem isso. É assim que eu me sinto sempre. Obrigada.
Queria agradecer também, dizer que o próximo vai ser no dia 28 de outubro. Esperamos vocês para a gente continuar a nossa travessia. E é maravilhoso essa próxima leitura, tem muito material também, acho que a gente vai poder entrar um pouquinho mais no Zé Bebelo. E estou muito feliz. Que honra poder falar de Guimarães Rosa, de poder reviver, né, esse grande patrimônio, né, da gente resgatar, né, o Grande Sertão, essa obra tão maravilhosa e única que a gente tem aqui da nossa literatura. Então, obrigada a todos, muito feliz de estar aqui e até o dia 28. Gente, boa noite para vocês, obrigada. Beijo, obrigada. Beijo. Abraço. Obrigada pela emoção. Abraço para todo mundo. Boa noite. Bom Obrigada, Carmen. Lúcia. Beijo para você, querida Lúcia Barros. Tchau, Raquel. Obrigada. Boa noite, Ana. Muito querida vocês. Yara, obrigada. Kátia. Eu vi a Lila Pupa aqui agora há pouco. Um beijo para vocês. Abel, querida, obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Leia, uma delícia te ouvir também. Obrigada, gente, muito gostoso. Maíra, obrigada pela presença. Ilma, muito gostoso. Obrigada, gente. Foi uma noite linda. Maíra, muito gostosa. Yara, obrigada também. Ângela, obrigada. Nossa, que delícia estar com vocês. Eu fico muito... Eunice, um beijo para você. Um beijo para vocês. Muito bacana. Vera, obrigada. E assim, é uma emoção estar aqui. Gente, desculpa. Obrigada. Cláudia, e eu acho que a grande emoção foi tu que trouxe. Assim, para mim, pelo menos, foi nessa pandemia. Foi maravilhoso ter descoberto a confraria no início das lagartixas. E aí, tu te emociona ao dizer que a gente, né, está debaixo das tuas asas, mas assim... Eu super agradeço, porque tu foi um grande presente nesse período e tem sido um grande presente, tanto com a confraria da Padoca agora, né, quanto com esse encontro do Grande Sertão. Então, eu acho que tu acalenta todos nós, assim, pelo menos a mim, tu traz um quentinho no meu coração que eu sou eternamente grata. Então, eu quero super te agradecer, assim, essa tua emoção... É a mesma emoção que eu tenho desde o momento em que eu conheci todas vocês e te conheci, e principalmente tive a oportunidade de participar, e tenho ainda de participar desses grandes encontros. Super obrigada. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela... Abra suas asas, abra suas asas. Beijo. Beijo, gente, beijo. Carmen, obrigada. Muito Dona gostoso. Quinha, que bom te ver. Obrigada pelo carinho, pela presença também. Muito bom te ouvir, Eunice, obrigada. Sônia, obrigada. Mônica, a Seide, obrigada. Raquel, um beijo. Jaque, bem-vinda. Nequinha,